Me fizeram uma pergunta sobre os seres espirituais criados por Deus, sobre os anjos, os demônios, ou seja, os anjos caídos, né? Anjo, o que eu sei sobre anjos? Ou seja, eu respondi da seguinte maneira, e respondo aqui com você. Por volta da metade da década de 80 e 90, irrompeu uma onda doutrinária a respeito dos anjos. Desde então, têm sido profundas e produzido várias literaturas e obras sobre o assunto, nos meios religiosos cristãos e não cristãos. Pensando sobre estudos sobre os anjos, teologia do anjo, texto da Bíblia e livros de religião sobre anjos, eu gostaria de introduzir que a doutrina da angelologia não tem sido bem estudada pelos cristãos e não cristãos. Tem sido assim fala sobre, no meio não cristão, não religioso ou religioso, sobre a mitologia, ou mitologia judaico-cristã. Mas angelologia é o estudo referente aos anjos. É uma palavra vinda do encontro de outras duas palavras, angelos, anjos, e logian, ou logia, palavras gregas que significam o estudo do anjo, respectivamente. O pastor Ebenezer Soares Ferreira, ele fala na página 11 e 12 do seu livro, sugere que algumas razões porque estudiosos da Bíblia e da teologia têm dado pouca atenção sobre o assunto, anjos. Então, desde da igreja primitiva até os dias de hoje, nós temos estudado sobre os anjos. Há então uma classe digamos assim, de hierarquia, né? E estudar a doutrina bíblica concernente aos anjos. Você vê o estudo da Bíblia sobre os anjos, Gênesis, em Êxodo, em Números, em Juízes, o livro dos Reis, os Salmos, livro de Jó, os profetas, os textos do Novo Testamento, os Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, chamadas católicas ou epístolas universais. Então, anjos são seres criados por Deus. E quando e quantos foram criados, nós não sabemos. Originalmente, as criaturas angelicais eram santas. Todas as outras coisas criadas por Deus eram boas. Gênesis 1:31. Os anjos foram criados nesse estado de justiça, bondade e santidade. Havia uma condição original de igualdade em todos os anjos, ou seres etéreos, onde habitam. A Bíblia fala que eles habitam nas regiões celestiais, onde manifestam. Várias referências bíblicas nos dão conta de que os anjos têm uma habitação numa dimensão celestial. Jacó, sonhando, viu anjos que subiam e desciam uma escada cujo topo tocava os céus. Gênesis 28:12.
No livro do Apocalipse, Novo Testamento, os anjos são vistos nos céus. Apocalipse 8:5. Quando descem à terra, o fazem para cumprir uma missão. Atos 12:7. Então, os anjos são seres pessoais, são imortais, são seres espirituais incorpóreos, ou seja, não têm corpo. Os anjos são seres morais, gloriosos e poderosos. Aos anjos é conferido maior poder que os homens. O salmista reconhece o poder desses seres celestiais. Eles conhecem as leis da natureza e dominam o fogo e a água. Apocalipse 14:18 e Apocalipse 16:5. Então, nós conhecemos, são seres inteligentes, não são oniscientes como Deus é, não têm inteligência num grau perfeitamente elevado como o de Deus, por exemplo, mas possuem um grau elevado de inteligência. Eles são assexuados. Os anjos, tanto os bons como os maus, são seres que não apresentam característica de macho fêmea. Né? Como diz um amigo meu, pastor, não existe anjo nem anja. Não é verdade? Então, quanto à organização, claro, existem os arcanjos. A palavra arcanjo vem do aramaico e do grego arcângelos, que significa o principal, maioral e chefe dos anjos. Seu nome significa quem é como Deus, por exemplo, Miguel. Os anjos temos principados, potestades, poderes, domínio, tronos, serafins, querubins, né? A palavra querubim deriva de querube. O caribu, do hebraico, quer dizer guardar ou cobrir. Serafins, que tem origem na raiz hebraica saraf, que significa ardente ou afoguear, reluzente. Existem alguns anjos, por exemplo, Gabriel, Daniel 8, Daniel 9, Lucas 1, 19 e 26, que ele foi incumbido de missões extraordinárias para revelar mistérios que encontravam-se acima da compreensão humana. Gabriel é quem Deus é forte. Existem mensageiros e anjos. Anjo quer dizer mensageiro. Mensageiro dos juízos, com poder sobre o fogo, sobre as águas. Os 7 anjos anunciadores dos juízos, anunciadores do nascimento de crianças. Existe Rafael, Saracael, Remiel, né? Raguel, Salutiel e muitos por aí. No Talmud e no livro de Enoque apócrifo, existem vários anjos, né, que são chamados no hebraico de Merkabah, que quer dizer o guardião ou o protetor. Existe o anjo da morte na mitologia persa, que o nome dele é Samael, Raum e Ineor, o anjo Iama, Shinigami, que é o anjo da morte.
Então, eles protegem as pessoas, eles trabalham em direção do povo de Israel no deserto, eles anunciaram o nascimento de Abraão, Sara, e receberam um anjo, a promessa de um herdeiro, por exemplo, anunciaram o nascimento de Jesus. Então, os anjos, eles adoram a Deus. Eles destruíram, por exemplo, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. No julgamento do rei Herodes, um anjo foi também agente do juízo de Deus contra o rei Herodes, que queria ser reconhecido como um Deus, com D minúsculo. No momento em que o povo o aclamava como Deus, um anjo do Senhor feriu por não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. E os anjos também, em Apocalipse, nós encontramos esvaziando taças de cólera da ira de Deus, julgamento contra as nações. Apocalipse 16, 1 e 16, versículo 17. Controlando os trovões de Jeová sobre as nações culpadas. O juízo de Deus. Então, os anjos ainda continuam em ação. A Bíblia fala que eles estão a serviços da igreja e dos crentes. Então, aí está a minha resposta, né? Os anjos, Dionísio Areopagita e Clemente e Ambrósio são os pais da igreja que classificaram a hierarquia dos anjos como anjos, angelos, malach, quer dizer mensageiro, serafins, refaíns, querubins, éons, potestade, autoridades, principados, tronos, arcanjos, anjos, dominações, virtudes, orfanins, erilins, sedes dei, trono de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que Deus monta metaforicamente sobre os anjos, sobre as carruagens de fogo, que são anjos, né? Alguns falam em religião seria uma teogonia ou angelofania, ou seja, uma manifestação de Deus através dos anjos. Mas nós entendemos na Bíblia que eles são seres espirituais que estão a serviço de autoridade e soberania de Deus. E alguns deles ministram e trabalham em nosso favor, os anjos. Alguns atribuem no ateísmo a religioso que não existe tais seres. Mas a Bíblia fala que alguns veem, alguns sentem na dimensão espiritual de vibração dos anjos, conforme os espíritas e espiritualistas. Mas a Bíblia é bem clara que Jacó lutou contra um anjo, batalhou até de madrugada até o alvorecer, o raiar do dia, de manhã, e venceu. Então, nós não devemos orar ao anjo, devemos orar a Deus, porque Deus é que é soberano sobre os seres espirituais.